Patrimonialismo. No uso em História do Brasil, depois de muito pesquisar, eu cheguei à conclusão de que não significa nada, né? O Gabeira eu botei a versão dele no meu livro, que o patrimonialismo é a corrupção, é a economia das mercês. Então, a economia das mercês não é uma economia patrimonialista, porque as pessoas não estavam atrás de patrimônio, mas sim de renda. Ela é uma economia rent-seeking e não de formação bruta de capital, que seria a ideia de formar um patrimônio. O que também se chama patrimonialismo não é patrimonialismo e é um fenômeno global. Eu sempre indico a leitura de Tabellini, que é um pesquisador italiano que fez extensíssimas pesquisas, ele fez uma coisa compilada mesmo, para mostrar que como é que a ética de grupo, ética de família, e a ética geral, a moral geral, quando elas são diferentes, ou seja, quando eu tenho uma ética para dentro do meu grupo, para dentro da minha família, e tenho outra ética para a rua, o quanto isso afeta uma sociedade negativamente por conta de minar o fator confiança, né, numa nação. Mas isso, sim, você pode. Então, patrimonialismo é olhar para o meu grupo, olhar para a minha família, cuidar da minha família. Mas isso não é patrimonialismo no sentido. A palavra. A gênese da palavra não se aplica. Não me parece o termo mais correto ou uma boa descrição para o fenômeno. Aí nós estamos diante de fenômenos éticos de grupo versus fenômenos éticos de sociedade, né? Quer dizer, você tem uma ética que vale para toda a sociedade, que isso está muito presente na história humana, nos princípios da chamada Revolução Gloriosa, que, como a gente já discutiu outras vezes aqui, ela não aconteceu de uma vez só, ela foi um processo, e naquele momento houve ali um movimento maior, mas esse processo vinha desde lá de trás na Inglaterra e foi evoluindo depois disso também. Teve todas aquelas discussões com o Disraeli do voto universal, que se achava muito radical na época, enfim. São processos históricos, mas aí nós estamos fugindo da pergunta aqui, que é o que é patrimonialismo. Então, a palavra em si, o termo, eu acho que eu, como pesquisador de história, como divulgador de história, tendo um canal de história, recomendo, o canal Enciclopédia de História, que aproveito mais uma vez para recomendar, vou botar o link na descrição, eu evito usar esse termo, porque ele não representa isso, o toma lá da cá do Congresso Brasileiro é patrimonialismo. Não é patrimonialismo, isso aí é outra coisa. Isso são características ainda da economia das mercês, são resquícios das economias das mercês, que foi, como diz Antônio Manuel Espanha, que eu sempre cito, é um dos grandes historiadores da nossa época, do século XX, século XX que ele viveu, ele é um especialista em história mais antiga, história mais do século XVI ao XVIII, né, a especialidade dele. Mas ele foi um dos grandes historiadores do século XX, que viveu no século XX, que viveu até recentemente. Ele diz que naquela época foi um sistema muito engenhoso, muito bem administrado, muito bem gerido e muito eficiente no que se buscava fazer, que era a expansão territorial e a manutenção das cadeias mercantis num esquema de mercantilismo. Quer dizer, no mercantilismo, aquilo funcionou muito bem, foi uma ideia genial das nações que adotaram esse sistema das mercês. Portugal não foi a única, mas Portugal geriu isso muito bem. E também que isso ficou muito impregnado na nossa cultura, então nós ainda temos essa parte das mercês circulando entre nós, essa coisa, esse bacharelismo, toda a questão dos privilégios, isso está presente mais no Brasil do que em Portugal. Portugal teve que podar, embora Portugal tenha isso muito presente ainda em relação ao restante da Europa, por conta das regras da União Europeia, teve que tirar várias regras que vinham dessa economia das mercês. A questão dos cartórios, né? País que não tem cartórios, a situação melhora. O cartório ele nasce como mercê. Como, vou te dar uma concessão aqui, aí vou obrigar as partes a te contratar. Obrigando as partes a te contratar, você vai me fazer favores, né? Você vai
vai me entregar alguma coisa, uma economia de serviço, hã? Que funciona assim, eu não tenho dinheiro para te dar, então eu te dou uma concessão. O Estado não tem dinheiro, o Estado não há Estado que aguente em dinheiro. O que Portugal sustentou no século XVI, por exemplo, XVII, mas com uma concessão se resolve isso. A gente já discutiu isso em programas lá no canal Enciclopédia Histórica, que a gente aborda a história de Portugal e a história do Brasil. Mas não dar o nome patrimonialismo, isso eu não acho que seja uma boa descrição. Agora, você pode chamar de patrimonialismo, mais propriamente, essa questão da ética de grupo versus a ética geral. Patrimonialismo, no sentido mais técnico, tem a ver muito com feudalismo, com a ideia de uma família ser proprietária de terras, né? Com essas terras poder até controlar o poder de outros grupos, né? Se opõe bastante à ideia de que qualquer um possa ter acesso ao patrimônio, à riqueza, né? Tu já limita quem pode participar dessa brincadeira do patrimonialismo. Num sentido mais amplo, mais frouxo, na verdade, bastante arbitrário, tu pode chamar de patrimonialismo toda tentativa de se apropriar de uma fonte de renda. Aí vale até mesmo a explicação, por exemplo, a universidade tal se caracterizou com verdadeiros feudos nos departamentos tais e tais, que concentram grande parte da riqueza, ou ainda que na pró-reitoria de não sei o que tem a maior verba, então o que tem mais poder não é o reitor, é o pró-reitor que cuida de tal área e que sempre fica em tal grupo, né? Isso seria uma espécie de patrimonialismo. Por exemplo, a ideia do nosso como é que se diz? Presidencialismo de coalizão, né? Tais e tais estatais são sempre partilhadas para diretores que são deste ou daquele partido político. Inclusive, pode até mudar o partido do presidente, alguma coisa assim, mas essas estatais são feudos, são controlados por estes partidos. Isso é patrimonialismo. Então, pode ser até muito a coisa pública. Então, estatais, nesse sentido amplo, né? Se utiliza bastante a expressão patrimonialismo neste sentido bastante ampliado, né? Porque não é um patrimônio daquelas pessoas. Na prática mas, assim, no papel, é estatal, é do povo, é de todo mundo, não é de ninguém. Na prática, é sempre dominado pelos mesmos grupos políticos. Sempre aqui também, política, sei lá, 30 anos, 50 anos, 50 anos é para sempre, né? Várias gerações de políticos vão passar por aquela estabilidade, por aquela previsibilidade que dá, então, a lógica de um patrimônio. Claro que a gente pode dizer que existe o patrimônio imaterial, a marca, né? O carisma de um artista que faz com que a apresentação dele tenha um valor completamente diferenciado do cara que vai tocar numa pizzaria, né? Ou eu canto, então, se eu for cantar, o meu cachê é menos R$50. Se quer cantar aqui, tu vai ter que pagar a tua comida e a tua bebida, ou seja, eu vou pagar mais do que eu vou conseguir ganhar ali. Já um outro artista, às vezes até por um acerto político, né? O cara já é uma empresa e ele ainda vai receber um benefício fiscal para fazer um show que vai agradar a população, mas vai agradar também uma série de patronos, também tem a questão do patronato, né? Do pater familias, tudo isso está relacionado com essa ideia de que um determinado patrimônio está concentrado num certo grupo. A ideia original era de uma família, a ideia estendida pode incluir, sei lá, um partido político ou alguma coisa parecida. Sim, eu acho que quando se envolve caça de renda, né? Aí eu gosto da expressão que a taxa de renda
A gente já tratou aqui no que é rent-seeking, é a tradução do inglês rent-seeking, né? Caça de renda, que é um fenômeno observado no mundo inteiro. Né? Isso é uma questão mesmo nos países em que tem uma impessoalidade maior no trato da coisa pública, que existe uma ética de sociedade que coincide com a ética de grupo, quer dizer, coincide totalmente não, mas estou dizendo que vai prevalecer uma ética de sociedade em vez de uma ética de grupo, e quando a gente deve buscar realmente uma ética de humanidade, mas isso é um pouco uma quimera, um pouco uma utopia nossa, né? Quer dizer, que as pessoas encarem, né? Afinal, todos os humanos são nossos parentes. É uma questão de grau de distância e de relacionamento, de proximidade física e de proximidade genética, né? Mas todos, em última análise, viemos todos do primeiro homem e da primeira mulher, do primeiro casal. Mas o que eu queria dizer é isso. Então, eu acho que nós temos que ficar mais atento ao fenômeno do rent-seeking em si e dar esse nome, porque no caso do Brasil, e isso vindo da economia das mercês, é muito mais um caso de rent-seeking do que de patrimônio em si, de patrimônio, do pater-poder sobre aquele patrimônio, do pater-família, sobre um patrimônio físico. Já tivemos isso no passado, sim, tá. Os grandes fazendeiros, os grandes engenhos, os grandes produtores de café. Sim, mas mesmo isso no Brasil tinha uma distorção, que era o fato de que o valor da terra era pouco relevante em relação ao valor do trabalho, em relação ao valor que era comprado como mão de obra escrava, assim. Extraterritorialidade da mão de obra, que é típica do Brasil, existia em todo lugar, mas no Brasil foi mais agudo o processo e mais longo. O patrimônio em si, a terra, porque na Europa, por exemplo, valia muito mais, porque na Europa eram menos terras disponíveis para mais gente. Então isso aumenta o valor da terra. No Brasil era barato. Antes da lei de terras, depois da lei de terras, a terra só foi ficar cara em algumas regiões mais recentemente, por conta dos ganhos de produtividade, que aí a terra passou a ser um fator muito forte. Com relação ao patrimônio, também, nosso patrimônio em termos de patentes é muito baixo. No Brasil não tem essa proeminência de dizer, nós temos a patrimônio em forma de patentes. Temos em forma de marca, em forma de patente, mas não na proporção que os Estados Unidos têm, por exemplo, que a Europa tem. Não chega nem... A França vive disso praticamente, em grande parte, das grandes marcas que tem, do estilo que vende, do charme, que tudo isso é um patrimônio imaterial, digamos assim, né? Patrimônio em forma de marca, que é patrimônio, sim. Né? Agora, o patrimonialismo, esse ismo praticado, aí remete realmente à questão do pater, do grupo, da formação de grupo. Mas que eu acho que no caso do Brasil, o rent-seeking, a caça de renda, traduz melhor o que poderíamos chamar agora sim, para o século XXI, ou depois do meados do século XVIII, como um problema, como uma distorção do sistema e não o sistema em si. Eu gosto muito dessa expressão do Antônio Manuel Espanha. Ele diz assim, até o século XVIII, a economia das mercês não era uma distorsão do sistema, ela era o sistema, e um sistema que funcionava muito bem. O patrimonialismo em sentido próprio, ele se refere a uma forma de governar, de exercer o poder através da propriedade limitada a uma classe, a um grupo. Esse sentido foi ampliado com uma forma pejorativa. Quem é que achava muito feio o patrimonialismo no sentido próprio? A burguesia em ascensão, né? Aquela burguesia que era o dinheiro novo, as pessoas que ainda tinham uma pequena escala e que algumas famílias burguesas se tornaram patrimonialistas também, mas num sentido já muito diferente, ou seja, elas ficaram tão ricas que elas começaram a dominar
a economia nacional de alguns países grandes, inclusive, né? Como é que se faz isso? Chega um ponto em que eu não preciso mais ser contra aumento de impostos. Não, pode aumentar os impostos. Eu vou lá e compro o meu deputado, o meu congressista, para que ele crie uma lei de isenção que vai afetar um determinado grupo que por acaso é o meu, né? Então, nesse caso, quando tu começa a poder atuar dessa maneira concertada, não precisa ser necessariamente família, pode ser até empresa de capital aberto, né? Ou seja, uma SA com capital aberto, ela pode estar brincando dessa maneira. Então, nesse caso, é aberto a qualquer um que queira investir naquela empresa, queira comprar ações, seja pela valorização, seja pelos dividendos, e ela começa a afetar a política de um ou mais países. Nesse caso, nós temos um neopatrimonialismo. Até existe a expressão neopatrimonialismo, não sei se ela tem esse sentido, se o sentido técnico é nessa amplitude que eu estou trazendo agora, mas quando eu penso em patrimonialismo... Quando eu ponho o neo, deixa de ser muito técnico, né? A gente tem isso pelo neoliberalismo. Às vezes é técnico, às vezes é técnico. Às vezes, como é que é? O neo está mais bem definido do que o anterior, porque o anterior ficou muito caduco, né? Então, o que é colonialismo, o que é neocolonialismo? Eu acho que o neocolonialismo a gente conhece mais, porque é do século XIX, do que o colonialismo. Mas, enfim, o patrimonialismo é o governo através da circunscrição do patrimônio que conta para ter poder político. Ampliando, a gente tem no Brasil essa questão de que a grande fonte de renda para empresas privadas e para agentes particulares é o Estado. O Estado, então, pode ser dominado, setores dele, então, uma estatal ou uma instituição, sei lá, que produz medicamentos, vários órgãos, várias autarquias, que mais? Autarquias estatais, universidades, podem ser loteadas, né, por partidos políticos, até por famílias, né? Há dinastias, às vezes, em órgãos públicos, além desse problema de que empresas podem fazer concertações para explorar esta grande fonte constante, instável, inquebrantável, que é o Estado, né? Então, para quem é bom vender para o Estado. Mas o Estado briga, ele é meio esquizofrênico, uma hora está um partido no poder, outra hora está outro partido, às vezes rompe o contrato, deixa romper, vai ter uma bela multa. É que, no sentido técnico do patrimonialismo, né, é uma coisa mais restrita, né? Os sentidos ampliados são ampliados. Que acabam gerando distorções, como eu disse, né? Que outros termos são mais precisos. Cronicapitalismo, né? O capitalismo de compadres talvez seja um conceito mais próximo dos problemas do Brasil e de muitos outros países, até países que a gente considera bastante capitalistas, têm esse problema. Essa questão que eu falei, chega a um patamar em que eu não preciso me preocupar que os impostos estão aumentando, porque eu posso comprar um deputado para fazer uma isenção que vai render, que vai dificultar que eu tenha concorrência, porque esse imposto não vai dificultar para mim, vai dificultar para os pequenininhos. E ainda assim eu consigo uma isenção para o meu grupo. Perfeito. Só que chamar isso de capitalismo é um pouco não entender bem o que se propõe como capitalismo. Ok, eu aceito que chame como capitalismo, assim como a gente diz, olha, o socialismo real é isso aqui, né? E o capitalismo real talvez seja uma coisa que dificilmente consegue escapar do capitalismo de compadres, né? Então, o que é o Adam Smith? A riqueza das nações, fazendo quase que um estudo de caso. Olha, a Companhia das Índias Britânicas Orientais começou com um grupo de comerciantes que, por conta e risco, começou a fazer comércio lá com aquele pessoal. Lá pelas tantas, eles geravam tanta riqueza que conseguiram convencer o rei a dar um monopólio, só para aqueles que já estavam no grupo, né? A partir daí, essa coisa ficou gigante.
gigantesca, realmente monstruosa. Tinha marinha, exército, só não tinha aeronáutica porque não tinha avião na época, né? E a eficiência econômica dela começou a ficar menor, porque no final das contas é aquilo que a gente conversou lá no efeito Dilbert, né? Que é uma coisa tão gigantesca, o olho do dono já está muito disperso, não consegue controlar os detalhezinhos. Claro que ele consegue ganhos de competitividade por esses caminhos que eu comentei. Começa a ter efeito político. Isso sim tem grandemente a ver, ainda que indiretamente, com o patrimonialismo. No caso aqui, o que era a riqueza da Companhia das Índias? Era o monopólio, não era a quantidade de navios e tudo mais. É como tu brincasse em relação à Coca-Cola. A marca é o que é mais valioso ali.